O mundo digital não é um local pacífico e feliz. A maioria dos Digimons não são criaturas fofas e alegres que gostam de entrar em batalhas apenas por esporte. No Digimundo, as lutas são levadas a sério, e ficar mais forte não é só uma questão de poder para evoluir e ficar mais bonitinho, mas sim uma questão de vida ou morte. Durante a história, a população do mundo digital já passou por vários sofrimentos e catástrofes inimagináveis. Governos tiranos submeteram as criaturas mais fracas à dor e escravidão. Guerra entre espécies dizimaram milhões de inocentes. Seres divinos que deveriam trazer a bondade e a paz se corromperam e afundaram o mundo todo em trevas. E até mesmo um vírus foi espalhado por um de seus governantes para eliminar os Digimons considerados inferiores. Como você pode imaginar, todo esse caos espalhado por gerações deixou sequelas. Existem Digimons que carregam uma carga tão grande de dor e sofrimento que se torna impossível não nos sensibilizarmos com seus infortúnios. E hoje eu vou contar para vocês as histórias de alguns monstros digitais que são de partir o coração. Essas são as crônicas de seres infelizes e azarados cujo único erro que cometeram foi o de ter nascido em um local tão infesto quanto o Digimundo. Mas antes de começarmos, eu tenho que fazer aquela mendigada básica por likes. Portanto, não custa nada você apertar o botão de curtir. E caso ainda não for inscrito, se inscreva agora mesmo aqui no canal. E agora, peguem os seus lenços de papel, porque vamos para a primeira história. O primeiro personagem que vamos conhecer é esse belo cisne aqui. Seu nome é Swanmon, e ele adora passar seu tempo sozinho em lagos de regiões frias e congeladas. Bom, quem ouve essa descrição geralmente acha que esse Digimon é soberbo, ou então antissocial. Até porque ele sempre prefere se afastar de todos e traz em seu rosto um semblante sem muitas expressões. Porém, saiba que ele não está sozinho porque quer, e seu olhar vazio na verdade esconde lembranças de momentos que ficaram no passado e que ele, infelizmente, nunca poderá reviver. Swanmon faz parte de uma das espécies de aves mais antigas do mundo digital, portanto, ele já viu seu mundo passar por muitas transformações. No passado, ele geralmente vivia em bandos. Sua espécie sempre viveu em grandes grupos. Sendo assim, não era de sua natureza uma vida solitária. Entretanto, em algum momento da história, a temperatura atmosférica do Digimundo aumentou consideravelmente, e a maioria dos Swanmons, que são Digimons que não suportam o calor, acabaram morrendo em consequência. Não se sabe ao certo quantos ainda continuam vivos, porém, cada um dos sobreviventes habitam locais muito afastados e preferem passar suas vidas sozinhos, lembrando dos bons momentos que viveram com seus companheiros, que infelizmente não sobreviveram para estarem aos seus lados. Esse Digimon que sempre vive misturado entre as folhas se chama Kiwimon. Ele representa um dos poucos casos de Digimons que conseguiram se manter doces e gentis, mesmo carregando tanto sofrimento em seu coração. O Kiwimon faz parte de uma espécie de ave mítica, muito antiga no Digimundo. No passado, ele possuía belas asas e passava a maior parte do seu tempo nos céus, longe das criaturas mais fortes e selvagens. Porém, com o tempo, suas asas começaram a se degenerar até o momento que ele ficou incapaz de voar. Essa época coincidiu com o surgimento da internet. Com a disseminação da rede mundial de computadores, houve o maior número de dados inflando o universo digital. Portanto, mais Digimons começaram a nascer. Invasores de outras dimensões, como seres humanos, também surgiram no Digimundo, e o Kiwimon, uma ave que tinha acabado de perder suas asas, se tornou uma presa fácil para os caçadores. Essa espécie chegou a ser considerada extinta por muito tempo, porém, logo foi descoberto que alguns Kiwimons continuavam vivos, se misturando entre a vegetação. Ele incrivelmente conseguiu se adaptar ao meio ambiente e desenvolveu um estranho cabelo de folhas que funciona como sua fonte de alimento. O Kiwimon aprendeu a fazer a fotossíntese para sobreviver. Porém, não pensem que sua vida é fácil. Por ser um Digimon inocente, ele sempre deixa inimigos se aproximarem, sendo facilmente atacado por qualquer um com más intenções.
Sua incrível habilidade de sobrevivência vem do fato dele saber esconder dentro do seu corpo os pequenos Chibi-Kiwimons, que também não levam uma vida simples. Os Chibi-Kiwimons são criaturas que protegem os Kiwimons. Quando surge um inimigo, eles saem do bico do Digimon maior e se auto-explodem no oponente. Apesar de ficarem completamente carbonizados, os pequenos sempre retornam para dentro do Digimon que eles protegem. Vocês estão conseguindo ver o protagonista dessa próxima história? Bom, você não está com problemas de visão. Ele realmente é um ser minúsculo. Em seu perfil, ele é descrito como o menor Digimon de todos. Deixa eu pegar algo para podermos enxergar. Agora sim, esse é o Pitmon, uma criatura quase microscópica que habita o oceano do mundo digital. Para você ter uma ideia de sua linha evolutiva, eu posso falar que sua digievolução mais frequente é o Pukamon. Bom, ser uma criatura extremamente pequena em um lugar tão grande quanto o Digimundo não é uma coisa fácil, principalmente quando você é um bebê cheio de energia e curiosidade que quer interagir e conversar com todos. Por causa do seu tamanho, o Pitmon não consegue ser enxergado pelos outros e também não tem muitos amigos. E é comum que ele fique triste e cabisbaixo quando flutua pelo oceano. Por sorte, ele logo digievoluirá e poderá ser um ser mais sociável. Esse Digimon aqui se chama Porcupamon e a sua aparência é realmente assustadora. Porém, ele traz uma das histórias mais tristes e impactantes entre todas as que eu estou contando nesse vídeo pra vocês. Ele habita um local chamado Dark Area, uma região do Digimundo que seria mais ou menos como o inferno pra gente ou o Hades da mitologia greco-romana. E esse visual macabro não é a sua aparência natural. Na verdade, esse traje bizarro e remendado funciona como uma espécie de camuflagem para ele poder sobreviver nesse lugar horrível, onde a violência gratuita é a lei. Ele também encheu seu corpo de lâminas para garantir a sua proteção. Você possivelmente deve estar pensando, se ele mora na Dark Area, então ele é um Digimon terrível, não é mesmo? Na verdade, não é bem assim. O Porcupamon não é natural desse lugar. Antigamente, ele era um Digimon comum que vivia no Digimundo assim como os outros. Porém, por algum motivo, diversas outras espécies de Digimons se voltaram contra ele e começaram a persegui-lo, chegando ao ponto dos Porcupamons serem um tipo de monstro digital que está em risco de extinção. Os únicos que sobreviveram foram expulsos do mundo digital e mandados para Dark Area. Bom, não sabemos se eles mereceram ou não esse exílio, porém, ser obrigado a viver num lugar como esse é uma punição grande demais, independente do crime que ele chegou ou não a cometer. Esse próximo personagem é um velho conhecido de todo mundo, não é mesmo? Mas você sabe qual é a trágica história por trás dele? O Skullgreymon originalmente não era um Digimon todo composto por ossos. Na verdade, ele já teve um corpo comum. Ele era uma criatura que adorava lutar e, literalmente falando, apenas vivia para ficar mais forte e enfrentar inimigos poderosos. Por causa disso, após a sua morte, seu espírito de combate não abandonou seu corpo. E mesmo com toda a sua carne tendo sido apodrecida, ele continua em pé, apenas com seu esqueleto. O Skullgreymon não tem nenhuma consciência ou inteligência e passa sua eternidade sofrendo por ter sentido seu corpo se dissolver. Ele apenas se move pelo seu instinto de batalha, sendo uma grande ameaça para quem cruzar o seu caminho. Essa aranha assustadora se chama Dokugomon, e essa caveira desenhada no seu corpo não está lá à toa. Mas o que ela simboliza? Seria uma bandeira de piratas? Não, o anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa caveira significa perigo. Ouviram bem? Perigo. Mas nem sempre esse Digimon foi assim. O Dokugomon já foi uma criatura dócil e gentil, que são características comuns dos Digimons insetos. Mas por que será que ele se tornou um ser tão perigoso? Bom, quando ainda era bondoso, esse Digimon acabou sendo atraído por uma tempestade eletromagnética e foi infectado por um poderoso vírus de computador. Esse vírus controlou a sua consciência e desde então essa criatura se tornou uma espécie de zumbi que só pensa em destruir tudo que vê pela frente.
Porém, aquele espírito bondoso continua adormecido dentro dele e chora cada destruição que o seu corpo causa. O Haremon é um Digimon totalmente bizarro e nojento, porém, sua história é extremamente trágica e agoniante. No passado, ele foi um Digimon comum, porém muito ambicioso. E para tentar prolongar sua vida, se transformando em uma espécie de ciborgue, ele acabou pegando pedaços de máquinas para acoplar em seu corpo. Porém, isso não saiu muito como ele estava planejando, e as partes mecânicas desestabilizaram seus dados, e seu corpo começou a se deteriorar. Seu tecido começou a apodrecer, literalmente falando, com ele ainda consciente. O que garantia sua vida após a morte eram suas partes mecânicas que acabaram o deixando imortal. Agora, o Haremon é um pedaço de carne em decomposição com pedaços mecânicos que exalam um mau cheiro terrível. Ele não possui mais inteligência e se move apenas por instinto, como algum tipo de zumbi. Porém, ainda sofre sentindo seu corpo apodrecer. Por isso agoniza enquanto se arrasta pelos esgotos do mundo digital. Você agora deve estar se perguntando do porquê de eu colocar o Apocalimon nessa lista, não é mesmo? O Apocalimon foi um vilão terrível, que desestabilizou e trouxe muito sofrimento para o mundo digital. Porém, até os vilões choram, e a história desse personagem é uma das mais tristes de toda a franquia Digimon. O Apocalimon é a personificação da dor e sofrimento. Seu nascimento e existência era extremamente doloroso até para ele mesmo. Por isso, ele queria destruir tudo e todos. Eu já disse nesse vídeo que o Digimundo não é um local pacífico e que apenas os mais fortes sobrevivem, não é mesmo? Bom, e o que acontece com aqueles que não conseguem evoluir e se tornar mais fortes para sobreviver? Então, eles simplesmente são destinados a viver na escuridão. Digimons que não têm forças para evoluir, têm seus Digicores esmagados por seres mais fortes e não conseguem renascer. Suas almas são mandadas para a escuridão, perdendo todo o direito à vida. Alguns interpretam esse local como a Dark Area. O Apocalimon surgiu da junção de todos esses Digimons, portanto, ele já nasceu com toda aquela dor e injustiça sofrida por todas aquelas criaturas que não tiveram chances de experimentar a vida. Portanto, vendo por esse ponto de vista, fica até um pouco mais justificado tudo o que ele fez no anime, não é mesmo? Como toda desgraça é pouco, infelizmente, pra ele no caso, o Apocalimon acabou morrendo e consequentemente deve continuar sofrendo eternamente na escuridão. Bom, o Digimundo não é só feito de sofrimento, e apesar de todas as dores e catástrofes comuns, também existe muito heroísmo, companheirismo entre as espécies e, claro, muitos seres divinos para fazer o contraponto com todas essas histórias que eu contei aqui. Bom, pessoal, as descrições de cada personagem que eu falei estão de acordo com seus perfis oficiais no Digimon Reference Book. Obviamente, em cada temporada ou mídia, eles podem ter personalidades ou histórias diferentes. Enfim, caso tenham curtido esse vídeo em formato de lista, por favor deixem aqui nos comentários sugestões de novos temas. E caso não tenha curtido, comente me indicando maneiras de melhorar o conteúdo aqui do canal. De qualquer forma, eu conto com o feedback de vocês. Não se esqueça de seguir a nossa GD também nas demais redes sociais. Atualmente as minhas preferidas estão sendo Twitter e Instagram, mas eu sempre tento atualizar todas conforme eu tenho tempo. Enfim, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!